acredito que alguns vão falar, pastor, você está de brincadeira com a gente, você programou isso aí. Eu falei, não programei. Os 7 temas das 7 semanas, desde o dia 1º de março até o nosso domingo de Páscoa, já estavam prontos, antes de chegar esse problema até nós. E eu creio que o Espírito Santo é tão soberano que ele permitiu nós trazermos exatamente esse tipo de mensagem para vocês hoje. Eu quero que você se recorde, hoje o tema da nossa pregação é justamente, nós vamos falar sobre o egoísmo, ou seja, o mal que vive dentro de nós. Nós vamos ver isso onde? Onde? Lá dentro da parábola do rico insensato, lá no livro de Lucas 12. Mas eu quero começar uma introdução aqui fazendo uma citação para vocês, citando uma frase do pastor e autor Rick Warren. Para quem não conhece, o Rick Warren, ele diz o seguinte: o amor sempre acha uma saída. O egoísmo sempre acha uma desculpa. Hoje nós vamos trabalhar esse assunto no nosso coração. E eu quero fazer uma introdução com vocês. Apesar do texto começar apenas no livro de Lucas 12, versículo 16, eu quero ler primeiro com vocês Lucas capítulo 12, versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. É uma prévia, é uma introduçãozinha. A situação em que Jesus se encontrava, onde ele estava, quando ele começou a contar essa parábola do rico insensato. Então acompanha comigo a leitura no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13, diz exatamente assim. Alguém na multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus, versículo 14. Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Versículo 15. Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Até aí por enquanto, amém? O que eu gostaria de chamar a atenção, e eu quero fazer essa introdução antes de entrarmos na parábola, esse foi o motivo, essa situação de um homem se aproximar de Jesus, pedindo para que Jesus fosse o árbitro entre ele e o irmão dele para dividir a herança. Essa foi a deixa que motivou o coração de Jesus a começar a contar a parábola que nós vamos estudar hoje. Por que que Jesus começa advertindo? Homem, quem que me designou juiz entre vocês? A questão não era, eu não estou aqui para julgar, a questão era, cuidado com aquilo que está no seu coração, cuidado com a ganância. Eu coloquei algumas frases aqui, vamos adiante, só para você ver que Oswald Chambers também dispensa apresentações, um dos homens mais profundos em oração que já se ouviu falar. Ele diz o seguinte, ele diz que você precisa assinar a certidão de óbito da sua natureza pecaminosa. Ele é radical dizendo que nós precisamos abrir mão da nossa natureza pecaminosa. E de que natureza pecaminosa nós vamos tratar hoje? Hoje nós vamos tratar exclusivamente da questão do egoísmo. E nós vamos ver exatamente o porquê que é tão importante nós lutarmos contra isso. Pode passar o próximo, por gentileza? O pecado da ganância, ele acaba sendo fundamental na luta contra o egoísmo. Não tem outra maneira. O que é o contrário? Quando você não é egoísta, quando você é altruísta, quando você se preocupa com o outro, quando você se dispõe a ajudar o outro, quando você se dispõe a amar o outro, você deixa de lado aquilo que é seu. E o inverso disso é quando você começa a olhar para as coisas que você faz, que você tem, que você possui, e você começa a achar que você tem mais, que você é melhor, que você pode mais. Queridos, é nessa hora de crise, é nessas horas de crise mundial, de pandemia, como foi classificada pela Organização das Nações Unidas, o órgão de saúde, é neste momento que nós vemos que não há diferença. Eu não sei se você percebeu, mas aqui no Brasil, aqui na nossa realidade, o vírus começou a atingir primeiramente quem? Quem tinha um pouco mais de recursos, quem estava vindo do exterior, quem estava passeando, quem estava trabalhando na Europa, na Ásia. Então, essas pessoas foram as primeiras a serem acometidas. Essas foram as primeiras a carregar o vírus. Então, nós percebemos que quando se está num leito de UTI, entubado, num aparelho respiratório,
Não importa se você é rico ou pobre, se você é homem ou mulher, negro, branco, não importa se você é criança ou idoso. O que importa é se você construiu ou não a sua casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então vamos começar. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16. Eu vou fazer a leitura e logo em seguida nós vamos continuar buscando a verdade de Deus. Acompanha comigo aí o livro de Lucas, capítulo 16. Jesus, vendo a motivação daqueles irmãos, que eles eram gananciosos e queriam pegar o dinheiro um do outro, ele propôs uma parábola. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Versículo 17. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Versículo 19. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Versículo 22. E dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Versículo 27. Observem-os como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Versículo 31. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Até aqui, amém? Graças a Deus. Jesus começa a dizer do perigo do apego às coisas. Ele usa aqui a questão das riquezas, mas hoje nós podemos extrapolar isso para uma série de outras coisas. Vocês devem ter acompanhado essa semana na internet as maluquices que começaram a acontecer, no sentido de compra de papel higiênico, compra de álcool gel, desesperos, brigas nos supermercados, carrinhos sendo tomados, pessoas idosas ficando sem acesso a esses tipos de produtos. Nós estamos falando de ganância, nós estamos falando de prioridades do ser humano quando ele entra em desespero. E eu confesso para vocês que é uma prioridade bem esquisita, né? O álcool gel eu até entendo, mas papel higiênico, não vamos entrar nesse detalhe porque a coisa é longa, a história é esquisita para mim. Mas nós vemos a ganância, nós vemos o egoísmo, nós vemos a luta, e alguém fala, é luta pela sobrevivência. Não, ainda não se trata de sobrevivência. O ser humano é um ser social por natureza. Deus nos criou como sua imagem, sua semelhança, para estarmos unidos e trabalharmos em prol um do outro. Não é à toa que os 2 maiores mandamentos é o maior resumo de toda a palavra de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como se fosse você mesmo.
Mas o que acontece? Muitas vezes o nosso coração se torna egoísta, se torna aquele coração que quer reter, quer buscar somente para si e que não se preocupa com o outro. Queridos, nos dias que nós estamos vivendo, não pode haver espaço para uma cristandade dessa maneira. Não tem espaço para aqueles que se dizem cristãos andar ainda no egoísmo. Então, diante disso, nós vamos hoje ver 6 passos que são aqueles passos necessários dentro dessa palavra para você vencer o egoísmo em sua vida. E o primeiro de todos os passos nada mais é do que saber que a doação não é a primeira atitude da nossa carne, mas sim reter. Acompanha de novo comigo lá no versículo 17, no versículo 18. Diz assim: ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Aquele homem ficou rico, produziu mais, multiplicou a sua colheita, e quanto mais cresceram as riquezas dele, ele disse: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar tudo isso. Qual é o primeiro pensamento da nossa carne? O pensamento de alguém que ama a Deus seria: cara, está sobrando, eu vou ajudar alguém que não tem. Mas o primeiro pensamento da nossa carne nunca é doar, sempre é reter. E olha o que ele falou no versículo 18. Então disse: eu já sei o que eu vou fazer. Olha que decisão maravilhosa. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. É mais ou menos aquela história. O cara é muito rico, ele tem uma casa, ele não está satisfeito com a casa, ele fala: não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar dinheiro fora, eu vou demolir essa casa e vou construir outra maior no mesmo terreno. Ao invés de pensar em negociar aquela casa que tem e construir uma outra, comprar uma outra. Ao invés de pensar naquele que não tem uma casa própria. Esse é o problema. A nossa carne, entenda isso, pelo amor de Deus, a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana não vai ficar pensando: puxa, será que alguém está precisando? Será que alguém está precisando de álcool gel? Será que alguém está precisando que eu vá ao mercado para ele? Será que se eu levar todo esse papel higiênico da prateleira, não vai faltar para alguém? Quanto mais recursos o ser humano tem, carnalmente falando, mais difícil é dele se desapegar. Mais difícil é dele pensar no outro. Gente, olha, sem demagogia, eu cresci na periferia, como alguns de vocês sabem. Eu nasci e cresci na periferia, lá no bairro de Guaianazes, na zona leste de São Paulo. E eu ouso dizer, hoje eu estou aqui na Aldeia da Serra, e eu ouso dizer sem nenhum medo, isso aqui não é uma acusação contra ninguém. Ninguém é culpado pela sua cultura, pela cultura familiar, pela maneira como foi educado ou pelo ambiente que vive. Mas nós precisamos mudar as nossas culturas e os nossos ambientes, a nossa sociedade, pelo poder do Evangelho. O que eu quero dizer é que quando eu vivia entre os mais pobres, era incrível a comunhão e era incrível o espírito que eles tinham de doar e de ajudar uns aos outros. E quanto mais nós vemos pessoas crescendo em recursos financeiros, mais nós vemos as pessoas se distanciando, querendo guardar somente para si, querendo evitar. Hoje nós estamos em tempos que não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de, por exemplo, conhecimento. Eu estou falando, por exemplo, de você saber de coisas, ter conhecimento técnico, ter conhecimento científico, o seu conhecimento poder ser abençoador de vidas, poder transformar gerações, e você retém para você. Não vou nem entrar aqui criticando, mas vocês sabem o que eu penso sobre uma série de comunidades que se reúnem, que trabalham com informações sigilosas, secretas, onde só eles têm acesso ao conhecimento de determinadas técnicas para poder obter ganhos acima de outros. Isso é totalmente maligno e contra a palavra de Deus. Por isso nós temos que examinar o nosso coração. Nós estamos buscando para nós ou estamos retendo, como é o primeiro passo? Então, o primeiro passo, não se esqueça, seja consciente. A carne vai gritar. Ela vai falar: não. A primeira opção nunca é ajudar o outro, nunca é doar, é sempre reter para mim mesmo. Mas o segundo passo, e é importante você entender esse segundo passo, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, que nós temos que nos lembrar da brevidade da vida. Ou seja, quanto tempo nós vamos passar aqui? Quanto tempo nós vamos passar por aqui? Sei lá, eu já estou na casa dos 40. Então,
Vamos lá, chutando alto, mais uns 40, né? Chutando alto, hein? Vamos lá. A questão é, o que vem depois disso? Todo mundo já se fez essa pergunta. O que vem depois disso? Onde nós estaremos? Onde você vai estar? Né? Para não pegar pesado com a idade de ninguém, muito simples. Onde você vai estar daqui 100 anos? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que vale muito mais do que 1 milhão. Onde você estará daqui a 100 anos? Nós temos que lembrar que aqui passa como um estalar de dedos, como um piscar de olhos. A nossa vida é breve. Nós ficamos lutando por coisas, por objetos, por carros, por casas, por aplicações financeiras. E aí entra uma crise mundial e todo mundo tem que ficar trancado dentro de casa e não pode usufruir. Ah, mas eu usufruo dentro da minha sauna, na minha piscina coberta, bababá. Tudo bem. Agora, se realmente viesse um cenário apocalíptico, ainda não é o caso. Graças a Deus por isso, ainda não é o fim. Se você tem dúvida disso, leia Mateus 24 e estude Mateus 24. É só o princípio do fim isso. Mas, se estivéssemos realmente no fim, num cenário apocalíptico de verdade, de nada valeria carro, até porque ia chegar uma hora que acabar os combustíveis, de nada valeria boas casas. Num cenário apocalíptico verdadeiro, nós começamos a perceber que a nossa vida não vale nada. E não precisa ser um cenário apocalíptico, não. Basta nós passarmos por uma aflição muito grande de saúde. Basta eu cair numa cama, num leito de hospital, numa UTI, pronto, ali eu percebo que minha vida é um vapor. Esse é um ponto importante para nós conseguirmos abandonar o egoísmo. O primeiro passo é reconhecer que a carne vai gritar dizendo não, dizendo para você reter. E o segundo passo, para ir em direção à libertação do egoísmo e da ganância, é entender que a nossa vida é muito breve. Olha o que fala o versículo 19 e o versículo 20. Então direi a mim mesmo, você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, versículo 20, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Ou seja, Deus está dizendo, de que adiantou correr atrás de tudo isso? Ah, pastor, que isso? Vai ficar para os meus filhos. Não, beleza. Graças a Deus por isso. Que bom que você vai deixar um patrimônio. Agora, nós temos falado aqui na igreja muito intensamente sobre isso. Trabalhe não para deixar bens e patrimônio, simplesmente. Trabalhe para deixar um legado para os seus filhos. Um exemplo de moral, um exemplo de cristianismo, um exemplo de vida. Não adianta você deixar recurso. Gente, como começou essa parábola? Vinham 2 irmãos brigando entre eles, pedindo Jesus, vem aqui e decide, fala para o meu irmão me dar minha parte da herança. Gente, vamos rasgar o verbo, para de iludir a si mesmo. Por melhor que seja uma família, quando tem muitos bens, quando morre o patriarca, o que acontece? Os irmãos são muito tranquilos e vão lá e vão fazer um inventário, uma partilha super justa. Tudo bem, mas basta entrar um que está com o pensamento um pouco virado, basta entrar um com o coração um pouco mais apegado ao dinheiro, virou briga judicial. Vira briga judicial. Olha, pergunta para o pastor Jário, como que estão os fóruns abarrotados de causas como essas? Por quê? Porque por mais que você fale, vou deixar para meus filhos, então eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Bem no cerne do seu coração. Se você falecesse hoje, pensa aí por um segundo. Como seus filhos lidariam com o que você construiu? Ah, pastor, não tem muito para deixar mesmo, então está tranquilo. Será que seus filhos viveriam em paz? Hoje talvez sim. Mas quanto mais se ganha, maior é a chance de haver briga no futuro. Então, lembre-se, a nossa vida é muito curta. Nós temos que ter um terceiro passo importante. Nós já reconhecemos que a nossa carne vai querer reter, nós sabemos que a nossa vida é breve, e o terceiro passo importante é entregar o seu futuro e a sua provisão ao Senhor Jesus. Vamos lá no versículo 22 que diz assim, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Como que nós entregamos nosso futuro e nossa provisão assim nas mãos de Jesus? Pastor, é difícil. É difícil. É difícil. Não vou ser hipócrita, é difícil. Quem me acompanha sabe da minha trajetória.
tomei uma decisão no finalzinho de 2018, em dezembro de 2018, eu tomei uma decisão de estar 6 dias da semana na igreja, abrindo mão da minha outra carreira como docente na universidade. E foi difícil, foi muito difícil. Se eu falar para vocês que eu não temi, eu estou sendo hipócrita. Mas eu tinha convicção dessa verdade. Eu sabia, se Jesus prometeu, ele nunca me enganou até hoje, ele nunca me deixou, ele nunca mentiu para mim. E se ele está dizendo que eu poderia confiar nele, eu dei um passo de fé. Até hoje o Senhor tem nos sustentado. É difícil? Claro que é difícil. Padrão de vida caiu? Sim, mas e daí? E daí? Paulo não ensina? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter abundância, como também sei passar por momentos de necessidade. Graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nada. O máximo é uma privação. O que é privação? Puxa, eu queria tanto ir num restaurante hoje, não tenho dinheiro para ir? Não vou, fica em casa. Maravilha. A comida da minha esposa e a minha é excelente, tá ótimo. E olha que ela cozinha bem, hein? Fazendo propaganda aqui. Eu também cozinho bem, modéstia à parte, mas isso é outra história. Bom, resumindo, nós temos que dar passos, entregar de coração, ou mesmo que não seja de coração, seja com medo, mas dar o passo. É importante dar o passo de entregar o seu futuro e a sua provisão nas mãos de Jesus. Se ele disse que nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos comer, nem com aquilo que nós vamos vestir, que ele vai cuidar de nós, gente, não estou falando, meu irmão, pelo amor de Deus, não distorça o que eu estou dizendo. Não estou falando para todo mundo abandonar o emprego, abandonar a carreira e sair por aí como um ermitão, colocar um pano de saco e sair pelas ruas proclamando o evangelho, gritando igual um doido. Não! Se Deus te deu uma carreira, eu estou fazendo isso, estou dando o meu exemplo, porque eu sei que eu tenho um chamado exclusivo para estar no reino de Deus, ponto. Esse é o meu chamado. Mas cada um de vocês foi dado uma carreira, foi dado um sonho, foi dado uma direção, uma habilidade, um dom para abençoar a sociedade de algum jeito. Então, não estou falando para você largar nada, estou falando para você continuar trabalhando. Mas, pelo amor de Deus, confia o teu futuro nas mãos de Deus e não na força do teu trabalho, não na tua habilidade. Hoje nós somos, talvez vigorosos, saudáveis. E se a gente perde a saúde, como fica? Hoje talvez nós estejamos bem empregados, mas no meio dessa crise toda, meu Deus, quantos irmãos essa semana, eu estava chorando essa semana com alguns irmãos, que principalmente prestadores de serviços, profissionais liberais e comerciantes, pequenos comerciantes, que estão passando uma situação difícil. E olha que só começou o problema da quarentena. Imagina quando isso se agravar. Ou seja, virão tempos difíceis. Não estou tapando só com a peneira. Acorda, igreja, virão tempos difíceis. O dinheiro vai apertar. Os recursos vão diminuir. Não adianta vir com aquele papo de super crente. Não, mas isso não me afeta, isso não me abala. Claro que abala todos nós. A humanidade está sendo abalada. E nós estamos no mundo. Mas o bom é que Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições. Mas tenham o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós vamos passar, virão tempos difíceis. Agora no Brasil, a partir de amanhã, segunda-feira, dia 23, começa a apertar. A curva do contágio começa a subir. Eu estava conversando com o Eduardo, agora antes do culto, e existe um monte de coisas ainda que as pessoas estão esquecendo. Além da questão econômica, comercial, além da questão do Covid, muitas outras doenças gravíssimas estão se espalhando numa velocidade intensa. A dengue, por exemplo, nós estamos com índices aí, e recordes de índices numa série de cidades. A dengue está comendo solto, o sarampo voltou a correr solto. O sistema de saúde vai entrar em colapso. Ai, pastor, você é profeta do caos. Jeremias que está prevendo a destruição pela Babilônia. Não, eu só estou dizendo que é uma realidade. Países com muito mais recursos do que os nossos estão enfrentando os mesmos problemas, com algumas semanas na frente. Então, qual é a nossa situação? Vou entrar em pânico, vou entrar em desespero, vou chorar, ou... Versículo 22. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Confia. Dá um passo de fé, esse é o terceiro passo. O quarto passo, importante, para facilitar, para te ajudar a entender que você pode confiar, que Deus não vai te deixar na mão, é que você precisa reconhecer que a sua vida tem valor para Deus.
Isso está onde? Está lá no versículo 23 e no versículo 24. Acompanha comigo. A vida é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, nem têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E olha que pergunta interessante, para encerrar esse versículo 24. E vocês... pergunta não, essa afirmação interessante. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quarto passo importantíssimo, reconheça, entenda, a sua vida tem muito valor para Deus. Você tem muito mais valor do que qualquer ave que Deus sustenta. Ela não armazena, não planta, vive do que a terra dá. Tudo bem que nós temos uma superpopulação mundial, que nós não paramos de crescer, tudo bem que nossos meios de produção de alimentos são intensivos, mas o que Deus está tentando dizer é que por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente dependa de tudo isso, Ele valoriza a vida de cada um de nós. Cada um de nós somos importantes para Deus, cada indivíduo é importante para Deus. Aprenda isso. Se Deus dá valor à sua própria vida, se Ele está dizendo que você vale muito mais do que uma ave que Ele cuida, que não passa necessidade, se uma ave que para nós é uma coisa, né, banal, imagina um pardalzinho aqui, uma pomba, né? Se você olha para um animal daquele e você despreza e fala, pô, isso aqui não vale nada, e Deus cuida desse animal, Ele está dizendo, imagina de você que eu dou muito mais valor. Você acha mesmo que Ele não vai cuidar? Esse é o quarto passo importante. Entenda, compreenda, deixa isso, essa semente cair no seu coração. A sua vida é valiosa para Deus. Cada vida é valiosa para Deus. Ele não dá o dom porque Ele não tinha o que fazer. Vou dar a vida para esse aqui, vamos ver o que ele faz. Não, Ele tem um projeto tão lindo, tão perfeito, Ele se preocupa. É um pai para com um filho. Eu duvido um pai dizer, não, eu não dou a mina para o meu filho, eu não me preocupo com ele. Pode estar irado, pode estar nervoso, pode ter brigado, mas dizer que não se preocupa, que não tem valor a vida do filho, você tem valor para Deus. E o quinto ponto, talvez um dos mais importantes, é que uma vez que você reconhece que a sua vida é valorosa diante dos olhos de Deus, você pode exercitar a sua dependência do Senhor, e só tem um jeito de fazer isso, lutando contra a sua ansiedade. Sabe por que a ganância pega tantas pessoas? Sabe por que a cobiça, o reter, o é meu, eu não vou compartilhar, eu não vou ajudar, eu vou fazer eu vou olhar só para mim? Sabe por que isso é tão forte? Porque nós somos ansiosos. Quer ver? Eu não sou psicólogo, mas tem uma definição simplista de ansiedade que eu gosto bastante, que diz que ansiedade é preocupação demasiada com o futuro. Quando você se preocupa demais com algo que ainda não aconteceu, você começa a ficar ansioso. Por que você fica ansioso? Por que você fica ansiosa? O que te leva a essa ansiedade? Puxa, tem conta para pagar e não está entrando recurso. Você já está pensando no que você vai ter que fazer. Puxa, vão morrer milhares de pessoas, o sistema único de saúde não vai dar conta, o sistema privado não vai dar conta. Você já está pensando no amanhã e já está ficando em pânico. Gente, volto a dizer, em nome de Jesus, presta bem atenção, não distorçam minhas palavras. Não é momento para pânico nem desespero. Porém, não é para ser ignorante e achar que vai ficar tudo bem. Vamos passar por dias difíceis. Vamos, ponto. Mas como nós vamos passar? Essa situação vai passar. Essa situação mundial vai passar. Não apenas a crise sanitária, mas também a crise financeira. Vai passar, como outras já vieram e passaram. A diferença é como você vai passar. Como você vai sair lá do outro lado do furacão? Você vai sair do outro lado? Ou a ansiedade vai te dominar? Você fica preocupado com os bens, com os recursos, com a saúde, com isso, com aquilo, com coisas que você não consegue, não pode intervir. Imagina. Tem uma série de coisas que nós não conseguimos intervir. Vou dar um exemplo. Nós conseguimos intervir em quem está na rua e quem não está na rua? A gente pode até comunicar, avisar. Essa semana foi engraçada. Essa semana, eu sei que eles estão assistindo a gente, então eu não tenho nenhum perigo em falar isso, eu não tenho nenhum vergonha em dizer isso. Eu e minha esposa, a pastora Vanessa, tivemos que brigar com nossos pais. Brigar. Para eles ficarem em casa. É mole. Vocês que vocês estão rindo agora. Vocês estão rindo. E vocês que têm mais de 60 estão rindo mais ainda da gente, né? Gente, é sério, a nossa preocupação é grande.
Nós sabemos que vocês são os grupos de risco. Vocês são as pessoas mais suscetíveis, não apenas mais suscetíveis ao vírus, mas também são as pessoas que, se forem acometidas, forem infectadas, são as pessoas com maior risco de vida, com o pior prognóstico. Então, entenda, nós queremos o bem de vocês. Vocês que são familiares, que são amigos, que são pessoas de alguma maneira dentro do nosso campo de influência, nós conseguimos convencer. Agora, adianta eu ficar postando mensagens o dia inteiro no Facebook, no Instagram, xingando as pessoas para elas ficarem dentro de casa? Não adianta. A pessoa vai olhar aquilo, eu não tenho influência nenhuma sobre a vida dela, ela não me ouve e ainda vai achar que eu estou sendo grosseiro. Tem coisas que nós não temos poder de influência. Você, por exemplo, eu e você, pessoas comuns que não estão envolvidas, por exemplo, com o mundo político. Nós temos alguma influência direta sobre a vida do presidente, do ministro da saúde, do secretário de saúde, de governadores, prefeitos? Não, direta não. Mas nós temos a maior influência, que é o poder da oração. Enquanto estão alguns... Gente, me perdoem. Eu sei que a maioria de vocês que estão fazendo isso nem cristãos são ateus, e aí eu os respeito pela ausência de fé de vocês. Mas é inadmissível alguém que se diz cristão aproveitar o momento de pânico para ficar causando briga política na internet. Não, tá vendo? Porque o presidente é um burro, não sabe pôr uma máscara. Não, porque, você viu, não sei o quê, porque em outro país já fizeram tal coisa. Aí vem os defensores, né? Não, porque isso que é presidente, porque se fosse o outro já estava todo morto. Gente, não é hora. Não é hora. É hora da gente estar unido em compaixão, em amor, em solidariedade. Não é hora de ficar criando caso para fazer derrubadas políticas. Não é hora de fazer campanha, gente. Deixa, se tudo correr bem, em outubro tem eleições. Você vai lá e bote forte lá, vota lá, põe a sua escolha na urna, fala o que você quiser falar para a população, mas lembre-se, agora não é hora. Eu estou dizendo para você que se diz cristão, você que é cristão, não é momento de ficar causando rebuliço e pânico e tentando causar confusão. Eu nem sei porque eu estou falando isso, o Espírito Santo sabe. Vamos voltar. Ansiedade é o quinto ponto, isso você vê lá no versículo 25 e 28. Então, vamos lá, do 25 ao 28. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Já pensou que legal? Eu vou acrescentar 1 hora aqui. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Versículo 27. Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, lembre que Salomão foi aquele que recebeu a maior riqueza da parte de Deus, né? Financeira, falou. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Olha que loucura. Jesus fala e nos chama com todas as letras, e aqui eu falo em letras garrafais. Homens de pequena fé, e incluo a mim mesmo nessa história. Todas as vezes que nós nos deixamos levar pela ansiedade, todas as vezes que nós não combatemos esse egoísmo, que nós não confiamos a nossa vida ao Senhor, e Ele dizendo, olha, por que vocês estão preocupados? Confia, entrega o seu caminho, entrega o seu coração, entrega as suas mãos, entrega seu dom, entrega seu talento. Gente, é tempo de quarentena, não posso sair de casa, não posso fazer nada. Você não pode sair de casa, mas você pode usar todos os mecanismos de informação, WhatsApp, Facebook, Instagram. Em vez de causar polêmica, em vez de arrumar briga, use isso para abençoar vidas. Graças a Deus tem um monte de gente agora que está oferecendo curso online, que está dando palestra online. É hora de um ajudar o outro. Não é hora né? É aquela história. Começou o surto. O vidrinho de álcool gel pulou de 7 para 20 reais. Jesus, como o ser humano é. Graças a Deus que agora, a nova notícia, a última que eu recebi, é que os estabelecimentos passarão a vender a preço de custo. Ufa, começaram a entender, é disso que nós estamos falando. Mas só tem um jeito de vencer a ansiedade, entregando ao Senhor. E mais importante do que tudo que a gente está conversando,
Lembra, a vida é breve. Vamos fazer uma recapitulação? Primeiro passo é lembrar que a carne grita. A primeira ação da carne não é doar, é reter. O segundo passo, importante para vencer a ganância, é justamente entender que a vida é breve. Nós vamos partir daqui muito logo. E Deus vai nos pedir contas do que nós fizemos. O terceiro passo importante é você entregar o teu futuro e a tua provisão ao Senhor. Você tem que confiar que Ele vai te manter, assim como Ele mantém os passarinhos. O quarto passo, para te dar um pouco de esperança, é para você ficar em paz, justamente porque, entenda nesse quarto passo, a sua vida tem muito valor para Deus. Deus valoriza você. O quinto passo é uma luta contra a ansiedade. É tentar lutar, e toda vez que vier pensamento sobre o amanhã, você luta, repreende, fecha isso aí e fala, não vou me preocupar com amanhã, eu vou confiar em Deus. E o sexto passo, para fechar tudo, é justamente as nossas prioridades. Priorize o reino de Deus em sua vida. Priorize, eu vou dizer de novo, o reino de Deus em sua vida. Nós vemos isso do versículo 31 ao 33. Por que o reino de Deus tem que ser priorizado, Rogério? O reino de Deus tem que ser priorizado porque eu volto a dizer, não só pelas alternativas anteriores, mas principalmente por causa do segundo passo. A nossa vida aqui é breve. Onde estaremos daqui 100 anos? Onde estaremos daqui 100 anos? Ou nós plantamos tesouros no céu, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ações, de pensamentos, de coração, ou nós podemos correr o risco de não viver lá eternamente. Versículo 31, acompanha comigo, diz assim: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisas? Ele está dizendo daquelas coisas que, o que hão de comer, de beber, de vestir. Está falando das preocupações da vida aqui, as preocupações materiais aqui dessa vida. Então, busquem o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Versículo 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Olha que interessante. Ah, pastor, então agora vamos viver igual a igreja primitiva. Vamos vender nossas casas, nossos bens, nossas empresas, vamos distribuir todo o dinheiro aos pobres e vamos ficar aí pela rua como mendigos esperando que Deus provenha. Não é disso que a Bíblia está falando, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é, você pode sim ter conforto, pode ter tudo o que é possível comprar para a sua família, mas existe uma linha muito tênue, e é essa que nós temos que tomar cuidado, entre eu estou provendo para minha família e eu passei a linha tênue e agora eu estou atrapalhando a minha família, trazendo para eles ou trazendo para mim mesmo recursos, dinheiro, desejos totalmente materialistas e mundanos, totalmente baseados nesta vida. Existe uma linha muito tênue. O que a Bíblia está dizendo é, busque o reino de Deus como prioridade. As demais coisas virão. As demais coisas virão. E aí sim, Jesus incentiva. Está sobrando, como esse rico que começou a multiplicar tanta colheita que ele falou, vou derrubar tudo e vou fazer um celeiro maior. Ao invés de fazer isso, abençoe os pobres. Eu não vou nem entrar no mérito de recursos na casa de Deus. Vocês sabem o que eu falo. Eu sempre digo que aqui no púlpito do Aprisco não é lugar de pedir dinheiro, que é lugar de pregar a palavra de Deus. Mas existe um compromisso sim também de investir no reino. Existe um compromisso sim de investir na vida de pessoas, não em coisas. Existe um compromisso sim de poder fazer esse evangelho chegar a outros locais. Vou dar um exemplo. Hoje, essa palavra só está chegando até vocês. Por quê? Porque graças aos recursos daqueles irmãos que estão aqui conosco, que congregam com a gente no dia a dia, que vêm lutando com a gente aqui ao longo desses anos, graças aos recursos deles, nós temos aqui um local, nós temos energia, nós temos equipamentos, nós temos câmeras, nós temos mesas de corte, nós temos programas, computadores, softwares, tudo isso. Som, imagem, iluminação, microfone, cadeira, tudo. Por quê? Porque pessoas investiram no reino. Senão essa mensagem não estaria chegando até você. Se ninguém tivesse feito isso, num tempo desse de confinamento,
teríamos que ficar restrito somente a tudo aquilo que se ouve aí fora, ou a canais. Quanto menos recursos se tem, as pessoas nem acesso a canal fechado têm, só TV aberta. E aí fica restrito a toda aquela baboseira. Onde que eu quero chegar com isso? Gente, o reino de Deus tem que ser prioridade. No teu casamento, o reino de Deus tem que ser prioridade. Se você quer resolver o seu casamento só por resolver o seu casamento, você tem que entender, mas qual é o propósito que Deus tem para mim e para minha esposa como casal, como família, como pais, perante essa sociedade? Se você não entender o propósito de Deus e não investir no reino de Deus no seu casamento, teu casamento não vai ter sentido. Se você não pegar os seus recursos, suas finanças também, e ficar entendendo que o reino de Deus tem que ser uma prioridade, você vai gastar e nunca vai se cansar de gastar. E cada dia vai querer mais coisas. E tua alma nunca vai ser satisfeita. Se você não ir lá e não alimentar um necessitado, se você não ir lá e não fazer uma ajuda, se você não fizer uma doação a quem precisa, se você não investir inclusive na igreja, na casa de Deus, começa a ficar sem sentido. Agora, mais importante, se você não entender que o reino de Deus é prioridade para a sua alma, porque se você não plantar, não investir no reino de Deus, tempo, recurso, dom, talento, coração, nós corremos o maior dos riscos, que é não viver no reino de Deus eternamente. O reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. Amém? Tem que ser a nossa prioridade. Ah, pastor, mas família não é prioridade? Não tem aquela hierarquia? Gente, entenda o seguinte. Jesus está dizendo que o reino, a salvação, a vida eterna, não só o reino eterno, mas o reino de Deus aqui na terra, sendo expandido, sendo multiplicado, transformando famílias, é a única maneira de você experimentar a verdadeira glória que vem de Cristo. O resto, e entenda aqui, não me entenda mal, quando eu falo o resto, não estou menosprezando. Todas as demais coisas são alegrias que Deus te dá, te proporciona. Saúde, família, recursos, dons, viver num lugar bacana, tudo isso são alegrias. A nossa família é uma bênção de Deus. É uma das bênçãos mais preciosas que Deus nos dá. Mas a prioridade de tudo, e olha, eu vou voltar a dizer para depois ninguém distorcer minhas palavras, não estou falando que a prioridade é a igreja. Igreja não é, principalmente se eu estou falando de instituição. Se na sua cabeça igreja significa instituição, ela não é prioridade. Prioridade é o reino de Deus. Ou seja, a expansão da verdade de Deus, da libertação de Deus, da cura de Deus e da salvação de Deus aqui na terra para todos que estão ao nosso redor. Isso é o reino de Deus e o reino de Deus que virá na eternidade. Isso é prioridade. Todas as demais coisas são bênçãos e alegrias que Deus nos proporciona. Amém? Não esqueça disso. Pegue esses 6 passos. E principalmente, eu quero terminar com uma pergunta. Onde está o seu tesouro? Versículo 34, acompanha comigo, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Nos seus diplomas? Na sua riqueza? Na sua sabedoria? No seu casamento? Onde está o seu tesouro? Na sua igreja? No seu ministério? Eu vejo isso direto. Pessoas colocam o chamado ministério acima de Deus. Eu até usei esse trocadilho na última reunião de liderança que nós tivemos. Mais importante do que a obra e o chamado de Deus na sua vida é o Deus da obra e do chamado. Ele é muito mais importante. O próprio Deus é mais importante do que o chamado e a obra em si. Não se confundam. Onde está o seu tesouro? Onde você está investindo o seu coração? Onde você está investindo? Gente, olha, eu vou rasgar o verbo, aproveitando o tempo de quarentena. 24 horas do dia. Eu vou chutar que quem já está em quarentena dentro de casa, está pelo menos, eu vou chutar baixo, tá? Está pelo menos 10 horas por dia na frente de alguma tela. Chutando baixo. 10 horas do seu dia na frente de um celular ou de uma TV. E aí? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Ah, pastor, tem uma série na Netflix que está fantástica. Uau! Gente, não estou falando contra. Você pode assistir a série que você quiser. Você pode gastar tempo ali.
Você tem todo o direito de se distrair, você tem direito de estudar, de ler coisas, de fazer o que você quiser. Porém, é inacreditável que em dias como esses, depois de tudo que está acontecendo, nós vemos pessoas chamadas de crentes que não oram nem um minuto sequer ao longo do dia. Fica o dia inteiro lá de pijama, Netflix, TV, jornal, notícias terroristas, pânico, volta para Netflix, mas não ora um minuto sequer. Não para um minuto para se alimentar da palavra de Deus. Onde está o seu tesouro? Onde você está colocando seu tempo? Tempo é precioso. Mas está tudo parado, então aproveita para se alimentar. Gente, olha, pelo amor de Deus, não me tenha por chato, não. Aproveita, vai fazer um curso online, vai aprender um outro idioma, vai aprender algo que você não sabia. Essa semana eu aprendi a mexer, mais ou menos, né? Comecei a aprender a mexer com Photoshop. Agora, né? Logo, logo nós vamos ficar isolados aqui, não vou poder contar nem com os 5 que estão aqui me apoiando. Essa semana eu tive que aprender a mexer com transmissão ao vivo, edição de vídeos, Photoshop. Vou gastar meu tempo com coisa útil, produtiva. Vá aprender um novo idioma. Vá ler a Bíblia, vá orar. Vá lembrar, vai ligar para os seus pais, vai ligar para a sua avó, vai ligar para os seus tios. Fala com eles. Pergunta para as pessoas como elas estão. Ou seja, onde está o teu tesouro? No ócio ou... E aí, se nós estamos falando de ócio, provavelmente nós estamos falando de egoísmo, em cuidar apenas do meu coração, do meu descanso, eu quero ficar aqui enclausulado, quietinho, ou o seu coração, o seu tesouro, estar em não ser egoísta e abençoar a vida de outros? Essa é a pergunta que eu quero deixar para vocês. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor arranque o egoísmo em nossos corações, que através desses passos nós possamos pensar, meditar, mastigar, ruminar essa palavra, até que ela venha transformar as nossas vidas por completo. Senhor, nos liberta do pecado da ganância, nos liberta do pecado do egoísmo, trabalha isso em nossos corações, mas principalmente, Senhor, não nos deixe perecer, Pai. Olha, Pai, para a sinceridade de cada um que está orando conosco agora. Visita os teus filhos onde quer que eles estejam. Que o teu Espírito Santo esteja trazendo à tona, Senhor, a verdade. Nós não estamos aqui brincando. Esse mundo é cruel, esse mundo é passageiro, as coisas vão acontecer. E em breve, Senhor, em algumas décadas no máximo, todos nós estaremos aí, prestando contas diante do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa manhã não é apenas livra o teu povo da enfermidade, livra o teu povo da quebra financeira, mas muito mais importante, Senhor, do que pedir para que o Senhor nos liberte da doença, da fome e da pobreza. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos liberte do egoísmo, porque isso sim pode garantir a nossa entrada junto a Ti no paraíso. Espírito Santo de Deus, que isso seja a nossa prioridade, que nós venhamos entender e descansar no Senhor ao longo desses dias, confiando na sua provisão. Eu sei, eu não preciso pedir, o Senhor já prometeu que está guardando, o Senhor já prometeu que está, Senhor, cuidando de cada um de nós e que nada nos faltará. Por isso eu só quero te agradecer por esse cuidado tão presente e peço perdão, Senhor, pela nossa ausência de fé, peço perdão pela nossa ansiedade, pela nossa ignorância. Que o Senhor tenha misericórdia e transforme as nossas vidas e nos edifique na Tua verdade cada dia mais. Eu te agradeço nessa manhã e peço, alcança os meus irmãos, cada um deles, sim, que o Teu Espírito Santo continue, Pai, a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.